Pois bem, o portal The Intercept Brasil divulgou no sábado novos trechos de conversas supostamente vazadas de aplicativos de mensagens atribuídas a procuradores do Ministério Público Federal. Nesses novos trechos, profissionais do Ministério Público teriam criticado o trabalho do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. De acordo com a publicação do site, os procuradores estariam preocupados às vésperas do convite para Moro assumir o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Eles teriam citado supostas violações éticas do juiz e demonstrado receio de que sua entrada na pasta pudesse enfraquecer a Lava Jato. Após o suposto vazamento, o site O Antagonista divulgou que a procuradora Monique Schecker, citada na reportagem do Intercept, negou a veracidade das mensagens, abro aspas, para o que disse a procuradora ao Antagonista. Não reconheço os registros remetidos pelo Intercept com menção à minha pessoa, mas posso assegurar que possui dados errados e alterações de conteúdo. Quem abre agora a roda é o Carlos Andreasa. Silvio, eu acompanhei com muita atenção o movimento do Intercept no final de semana, inclusive na parceria com a Folha de São Paulo, que também merece atenção aqui. Na parte divulgada pelo Intercept, especificamente essa a que você fez referência e contextualizou, é preciso lembrar também que o site cometeu o que parece ser um erro de edição na hora de transcrever a partir da base de dados, onde acessa o conteúdo dessas conversas, de origem absolutamente desconhecida, possivelmente ilegal, provavelmente ilegal, na hora de passar para o papel, na hora de escrever, houve erros de nome e erros de data, erros de natureza temporal. Isso é um problema muito grande para um processo editorial que está em xeque, em permanente investigação, especialmente considerando a explicação, ou uma das explicações que os editores do Intercept dão para o modo com que vem ministrando esse conteúdo, qual seja: estamos publicando aos poucos porque o material é muito delicado, o processamento é cuidadoso e nós não queremos cometer erros. E aí está, comete um erro onde não poderia, e disso derivou muitas e justas críticas. Sobre o conteúdo dessa parte relativa ao que o Intercept publicou ele mesmo, foi pela primeira vez compreendido por mim como não tendo nada relevante e podendo ser associado ou compreendido no ambiente da fofoca. É óbvio e que bom que assim seja, que procuradores tenham achado ruim para a Lava Jato o juiz Sérgio Moro deixar a magistratura, deixar a 13ª vara, deixar a Lava Jato formalmente para ingressar num governo, num projeto de poder. É óbvio, qualquer um que não seja idiota percebe que aquilo ali seria ruim para a Lava Jato, porque daria para os inimigos da Lava Jato condições de fazer associação política sobre uma operação que já colhia a suspeita dos adversários de ter um lado. Então isso é muito óbvio. E sobre opiniões trocadas entre procuradores sobre abusos do Sérgio Moro, é legítimo e mostra também que os procuradores aceitavam uma espécie de vale-tudo. No ambiente da fofoca, aceitavam uma espécie de vale-tudo. Olha, em troca de tudo que o Moro faz como juiz, nós aceitamos que ele eventualmente exceda. Isso está dito ali. Mas qual é a gravidade? Qual é o elemento objetivo? Para que isso serve? Para indicar prevaricação na atividade dos procuradores? Já há nas conversas anteriores elementos para isso. Aliás, elementos concretos, porque mostram, inclusive, com implicações, movimentos mesmo de modo a ordenar, mudar alguma coisa. Mas aí, nesse caso específico, pura fofoca. Eu vou passar a palavra e depois eu queria falar um pouquinho sobre, aí sim, o conteúdo publicado pela Folha na parceria com o Intercept. Silvio. Ok, já volto com você. Vai lá, Vera Magalhães. Então eu vou pegar o gancho e vou furar o Andreasa nessa outra parte que eu acho que é a mais relevante, porque eu concordo com ele que essa conversa entre os procuradores sobre a consequência da ida do Moro para o governo, ela só se inscreve no contexto de criar ali uma cisânia entre eles, criar algum tipo de embaraço para os procuradores e fazer
com que se instale ali a semente da discórdia entre eles. Todos nós aqui no programa, o Brasil inteiro, os grupos de WhatsApp da família, todo mundo discutiu se a ida do Moro para o governo era ruim ou não para a Lava Jato, se traria essa consequência de se achar que tudo que foi feito perdia validade. Então, vida normal, né? Normal. Ninguém que tenha os seus grupos de conversas em aplicativos de mensagens revelados dessa maneira escapa incólume a uma saia justa com algum amigo que já falou. Sabemos disso, todo mundo sabe disso. E em relação à conversa trazida pela Folha, que mostra ali a negociação para a delação do Léo Pinheiro, eu também não vejo nada demais. Não é possível que se imagine que essas conversas não evoluam, que o delator já chegue de cara dizendo tudo que ele vai revelar, tudo que ele vai oferecer. Se fosse assim, não precisaria durar meses. Essa durou anos. Foi uma delação que voltou. No princípio não foi aceita pelo Ministério Público de Brasília. Depois teve os termos revistos. O que se tem de ver são as provas de corroboração a partir do momento em que a delação é fechada. E o Léo Pinheiro apresentou lá conversas, e-mails, trocas de WhatsApp que mostravam, sim, a ingerência do Lula nas obras do triplex, a disposição dele de destinar o triplex ao Lula, e ninguém, em sã consciência, há de imaginar que isso é um presente dado graciosamente a troco de nada, né? Ninguém é assim tão bonzinho e tão generoso. Então, me parece que falta ali nessa reportagem o reconhecimento do óbvio, que as delações levam um tempo para ser fechadas, que elas são uma espécie de jogo de truco, um jogo de pôquer entre procuradores e delatores, em que um oferece um pouco mais, o outro sabe que pode obter mais, até por conta de outras provas que ele já detém, então sabe quando o delator não está querendo entregar tudo. Eu acho que não tem nada ali que comprometa a delação ou comprometa o trabalho dos procuradores. Estavam fazendo o que se espera deles. E aí, Alexandre, agora já com as duas pautas amarradinhas, vai lá. Vamos lá. Bom, foi um final de semana de trapalhadas lá do Intercept, né, que eu chamo de Interprete. E a gente tem que criticar, eu critico muito esse pessoal desde o primeiro dia, mesmo sabendo do risco, porque eles estão sempre com essa nuvem de parecer que eles estão jogando com as informações. Eles mandam meia informação esperando que as partes, que os envolvidos neguem, e eles depois deem a outra metade que esteja faltando para constranger publicamente essas pessoas. O que é em si um procedimento muito feio, mas é algo que a gente está sempre aqui arriscando. O que a gente tem que comentar sobre o que apareceu até agora, mesmo sobre o risco de eventualmente virem novas revelações. Então nós estamos aqui comentando sobre o que foi falado, foi publicado e foi tornado público até o momento. De qualquer jeito, essas trapalhadas do final de semana vieram dando a impressão que realmente eles já não têm muito mais o que mostrar e estão começando a apelar. Estão indo para esse tipo de trapalhada do Ângelo que não é Ângelo, da Monique que não é Monique, entendeu? Já começam a enfiar os pés pelas mãos, já começa realmente, é um material que é muito sério, com acusações muito graves em relação ao ministro da Justiça, a maior operação anticorrupção da história do país, e esse tipo de amadorismo, esse tipo de erro, esse tipo de troca de informação não combina com a gravidade, primeiro com a gravidade das denúncias e segundo com a justificativa do blog, do Intercept, para a demora na liberação das informações. O que eles dizem desde o início? Nós vamos soltar aos poucos, porque nós estamos analisando, porque nós temos cuidado, porque a gente não quer expor a privacidade de ninguém, porque a gente quer ter muito cuidado e separar o que é do interesse público e que não é. E você vê, passam os dias, já começa a mostrar fofoca, já começa a mostrar bate-boca se o Sérgio Moro ir para o Ministério da Justiça ou não, é bom ou não é numa avaliação pessoal. Pô, dá licença, eu gosto muito do ministro Sérgio Moro, admiro o trabalho dele, eu tive dúvida se era bom ele ir para o Ministério da Justiça, devo ter conversado também, como a Vera falou, em grupos de família, ter batido papo, e daí, qual o problema? O que isso quer dizer?
Né? Então, assim, qual é o interesse público dessa conversa, que é a justificativa do Intercept para demorar a liberar essas informações? Então tá tudo muito esquisito, não tá legal. E em relação ao Léo Pinheiro também é a mesma coisa. A incredulidade e o ceticismo dos procuradores é para ser aplaudida, não para ser criticada. Eles têm que ser céticos, eles têm que ser desconfiados. Eles estão lidando com bandidos, eles estão lidando com organizações criminosas, entendeu? Eles têm a obrigação de ter o pé atrás em relação às informações que eles estão recebendo. Sabe quando que a gente teve uma procuradoria crédula? Foi, por exemplo, naquela delação, naquela famigerada delação dos irmãos Batista, lá em 2017, com na época naquele famigerado 17 de maio de 2017, que paralisou o governo Temer, teve consequências seríssimas na economia do país, parou toda a agenda reformista do governo no Congresso, e o Brasil sofreu muito por causa daquilo, por causa daquele acordo para lá de polêmico, eu estou escolhendo as palavras aqui, enfim, que foi feito em relação ao acordo que a PGR fez com os irmãos Batista, baseado em quê? Em credulidade. Então, para mim, escândalo é credulidade de procurador. Procurador cético merece o meu aplauso. Andreas, aquele complemento que você pediu antes do break. Então, primeiro, Rodrigo Janot, nunca nos esqueceremos de você aqui nesse programa. Eu queria falar sobre a matéria da Folha relativa à delação do Léo Pinheiro, porque eu acho que tem uma discussão importante ali a ser travada, e ela se refere ao Instituto da Delação Premiada. Algo de que tenho falado há muito tempo, e que essa matéria da Folha, a partir dos conteúdos do Intercept, dá uma espécie de concretude. Vejam, não há nenhum problema em um procurador ser cético, desconfiado, tem que ser mesmo. Nós estamos tratando de um delator. O que é o delator? É alguém condenado, um bandido, condenado ou em vias de ser condenado, pressionado pelo risco de prisão preventiva, que deleta outrem em busca de se safar, em busca de benefícios. É o caso do Léo Pinheiro. Então tem uma história ali. Ele primeiro faz uma delação, entrega os tais anexos, e o Ministério Público não fica satisfeito com o que o sujeito diz. E ele vai reformando a sua delação tantas e tantas vezes até chegar numa... E vejam, eu não estou dizendo aqui que o Ministério Público induziu o sujeito e que só aceitou a delação do cara quando ele entregou o que eles queriam. Não estou dizendo isso. O ponto é que o sujeito vai delatando e reformando a sua delação todas as vezes quanto possíveis, até que o Ministério Público considere, tecnicamente, que há ali uma base para se avançar e para se firmar o acordo. E isso me parece uma deturpação da natureza da delação premiada, algo de que eu falo aqui há muito tempo e que fica evidenciado aqui. Qual o limite? Quantas vezes um delator pode entregar conteúdos? Mas quantas vezes ele pode mentir? Porque é disso que se trata. O sujeito vai e mente, os caras acham insuficiente, continua a porta aberta para ele entregar. Mentir ou não mentir, mentir mais ou menos. É preciso ter um limite. Quer dizer, o cara é um delator, está enrascado, mentiu uma vez, acabou. Não pode falar mais. No Brasil, não. No Brasil, o cara delata, não tá bom, deixa de lado, a prisão preventiva rondando, até o cara reformar, e de repente ele entrega um conteúdo que o Ministério Público achava bom. Esse cara de quem o Ministério Público desconfia, esse cara que é alguém que está enrascado. Essa matéria da Folha é indicativa de um problema que nós temos no processo de delação premiada. É infinito. Você pode acrescentar conteúdo até quando quiser. Não é bom isso, não. Vera, tô vendo que você tá pedindo a palavra, tem que ser bem rapidinho mesmo, vai lá. Vai ser rápido, mas é o seguinte, a delação ainda não tinha sido homologada e nem assinada, então estava em processo de negociação. Se ele mente depois da homologação, depois de assinado, ele sofre as consequências, inclusive a perda dos benefícios, que é o que está sendo discutido no caso dos irmãos Batista. E ele tem de apresentar prova de corroboração. O processo de negociação da delação é um, depois dela homologada é outro. Agora sim. Não, mas do processo, Vera, o processo tem problema.